Eu me importo, procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Laia, 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 tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia.
Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Gente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E aí nós vamos dar início ao nosso estudo. Sandrinha, hoje você quer fazer a página de abertura? Posso fazer. Boa tarde a todos, Pepe. Posso tarde. sim. Vamos fazer a prece primeiro, né? Senhor Jesus, Mestre amoroso, amados amigos espirituais, que nesses instantes se acercam de nós, aqui estamos, em nome de Deus, nosso Pai, para mais ensinamentos, Senhor, que vem através de Emmanuel, que vem através de nosso querido Chico Xavier. Sabemos, Senhor, do quanto precisamos aprender e aplicar em nós as verdades que tu trazes. Permita, Mestre amado, que nesta hora e meia possamos, quase uma hora e meia, verdade, possamos juntos analisar o texto, sem dúvida, mas mais do que isso, Senhor, que possamos extrair das palavras de Emmanuel a tua mensagem viva, calando em nossos corações. Abençoa a todos que aqui se encontram, Senhor. Esta equipe querida, Lore que está lá, longe geograficamente de nós, todos aqueles que estão aflitos, Senhor, desesperados de alguma forma, seja do corpo, seja na alma. Abençoa-os, Senhor, e com a tua misericórdia possamos crescer, possamos aprender realmente, Senhor. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus. O texto de hoje, de Pão Nosso, é o 142, tá certo? Revides? 144. Eu estou atrás, estou no 144. Não tiranizes, né? Não, fazei preparativos, né? Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Jesus, em Lucas, capítulo 22, versículo 12. Diz Emmanuel, aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus
é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Esta passagem de Lucas justamente nos mostra já o momento final da etapa da missão de Jesus entre nós, não é? Então, Emmanuel vai justamente ampliar este versículo, mostrando o lado espiritual, a sua interpretação, não é? Muito, muito profunda, porque logo no primeiro parágrafo, ele já vai nos dizer que esse cenáculo é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Então, já vai se referir àquilo que nós temos dentro de nós, de nossas almas. A face da natureza que oferece lições valiosas, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. E aí ele vai discorrer rapidamente sobre aquela rotina nossa de cada dia, nos lares, naquilo que precisamos realizar, na reconstrução do que é necessário para viver na carne, como ainda encarnados que somos. Ele toca num assunto importante também aqui, parece bem pouco, mas é muito importante. Passam os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. Então, fazendo esta comparação conosco, com nossas almas, né? Nós precisamos, da mesma forma que os móveis, passar por processos de limpeza diária. Ele fala quase sempre os mesmos. Nós não temos a facilidade, não nos é possível, em termos de evolução, de progresso de nossas almas, modificar rapidamente aquilo que nós gostaríamos tanto, não é? Quando descobrimos algumas falhas, descobrimos algumas, e isto nos incomoda e queremos modificá-las, ao mesmo tempo sabemos que não é repentinamente. É um processo que demanda muito esforço de nossa parte, que demanda esse estudo, esse trabalho em nós, para que nós possamos realmente modificar esse móvel que somos nós aqui, eu diria, né? Então, esse processo de limpeza diária é fundamental para nós. E como é que nós fazemos essa limpeza diária? Nós que já sabemos do valor do estudo do plano espiritual. Então, quando a gente lê uma página, quando nós estamos aqui unidos em pensamento, em prece,
conversando sobre esta obra, por exemplo, né? Nós estamos realizando um processo de limpeza diária, porque nestes momentos tão fugazes, nós paramos de viver só essa matéria, essas preocupações diárias e nos dedicamos a alimentar a nossa alma. O homem consciencioso, reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Quer dizer, nós, como espíritas, sabemos que nós estamos nos preparando a cada dia para essa volta à verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual, não é? Mas, para isso, nós precisamos aumentar, diria assim, a nossa consciência, porque muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente até se esquece desse detalhe. Então, para isso, a gente tem aquela recomendação, né, de Santo Agostinho. Para isso, a gente, quando chega à noite, aí a gente faz uma reflexão assim, embora que rápida muitas vezes, mas o que fiz de realmente útil? O que fiz realmente de bom? Como eu posso modificar aquilo que não foi bom? E isso é de muito auxílio para todos nós, sabemos. Agora, quando ele passa aqui, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional. Nós não queremos viver, né, nessa faixa do irracional. Nós estamos buscando algo além dessa vida que nós temos no corpo de carne, não é? O aprendiz sincero sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Então, estamos nos preparando realmente para que esse cenáculo seja apropriado às condições dessa volta em melhores condições espirituais para cada um de nós. É isso que me fica hoje, nesse momento. Então, embora não possa mudar de ideias diariamente, Emmanuel sabe muito bem disso, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho. Como? Como dar novo brilho? Ele dá um roteiro para nós, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos, melhorando as qualidades estimáveis que já possui. Olha que misericórdia, ele já coloca, nós já possuímos alguma qualidade que possa ser aproveitável e desenvolvida em nós, não é? Então, elevar desejos. Que desejos eu estou abrigando em mim? Como renovar essas concepções, não é? Esses impulsos, aprender a calar mais. Muitas vezes eu me pergunto isso. Poderia ter me calado no momento que eu usei da palavra de uma maneira completamente imprópria. Porque se o outro muitas vezes desconhece esse valor, mas nós já conhecemos a responsabilidade sobre a palavra, não é? Seja ela escrita ou falada, é de suma importância para nós, sabemos. É a energia que nós projetamos no ambiente. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem que busca ser espiritual, diria, né? Espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Então, esse chamado de Emmanuel é para o cenáculo da fé, crescer em fé, crescer nessa certeza de que não estamos sós, nessa certeza de que nós podemos nos tornar melhores. Foi isso que ficou para mim, se vocês, por favor, podem complementar. Sandrinha, eu acho que você colocou muito bem. Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Esse processo de conscientização de que cada movimento nosso, na realidade, vai repercutir na bagagem que vamos adquirir para essa mudança, né, de cenário, aí já começa a ter sentido, né? Porque às vezes a gente fica achando que só grandes feitos, só grandes movimentos, e na realidade ele deixa claro que as pequenas ações cotidianas
estão sedimentando a nossa posição para depois, quer dizer, para esse novo cenário depois dessa vida aqui. Mas alguém gostaria de fazer algum acréscimo, fazer alguma colocação? Eu tenho uma prática que eu aprendi com o tempo, que quando eu não quero falar bobagem, ou eu vou beber água ou eu vou comer, que com boca cheia a gente não fala. E parece uma bobagem, mas eu passei na sexta-feira uma situação, uma reunião no departamento que eu estou, e com todo mundo assim, e eu pegava água e bebia, eu pegava água e bebia, eu peguei café e bebia, e aí eu comecei a comer, o pessoal falou assim, nossa, eu não estava dando conta, eu já estava quase explodindo. Eu falei, bebe água, porque com boca cheia a gente não fala bobagem. E aí eles olharam assim, acharam porque todo mundo com 30, 30 e pouco, só eu que tenho 50 a mais. E eu falei assim, é um bom exercício. Parece bobo, parece simples, mas não é. Porque e eu ficava realmente com um líquido na boca, como se estivesse deglutindo a situação. E eu, graças a Deus, eu consegui ficar quieta. Então, isso é aprimoramento para cada um, mas é um exercício muito interessante, até porque a página mencionou, né? Se você não consegue se conter, cria um mecanismo para que você seja educado. Não educado no sentido de ser polido, não, mas de você se educar, né? Então, você bebe, e eu permaneci a reunião inteira, né? E o pessoal doido querendo explodir. Então, é um bom exercício. Com certeza. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, nós vamos passar para o há 2000 anos, que está assim ficando bem, Interessante. bem importante. Só tem esse. Não, mas parou. A Rose vai começar a leitura. Aproveitar que eu estou no Rio. Aqui, Lívia. Se quiser, pode ler. Lê o parágrafo anterior para Pode ser, recordar. pode ser. A figura patriarcal do velho Simeão da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos entre todos que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cães veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do amigo povo hebreu, e a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos, com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. À tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simeão. Simão. Era a barca de Simão, que trazia o mestre
as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e esperança clareou, então, todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Que comentar? Bem, aqui, se eu me recordo do último encontro, Lívia ainda estava com o coração muito apertado com o sumiço do seu pequenino, do seu menino. E ela já havia feito um donativo para esse grupo, né? Para que a serva dela pudesse participar e ajudar. Então, ela tentava, já, o espírito dela estava procurando esse conforto, e ela sabia que esse conforto só podia vir do mestre. E aqui, conforme ela vai narrando, ela vai descrevendo o local, então ela vê que, apesar de ser um local simples, era um local que emanava esse sentimento, emanava essa paz, né? E, ao mesmo tempo, ela o espírito dela já se sentiu o conforto da palavra do Messias de Nazaré, né? Então, ela observava aquela vida simples, ela observava aquele local, emanava candura, como está escrito, né? Sem preconceito, sem fingimento, que ela vivia uma vida diferente, ela vivia uma vida em que tinha muito luxo, né? As roupas eram diferentes, né? E ela estava ali para ouvir essa palavra do mestre, para que pudesse confortar o coração dela. E quando ela avista, né, aqui, né, ela estava naquele sorriso de ansiedade e de esperança, né, aguardando a chegada do mestre para, dentro dela, aliviar esse coraçãozinho que estava tão sofrido. Então, na realidade, Emmanuel aqui ele faz questão de focar os contornos do cenário, a singeleza do ambiente, a beleza natural da região, e, ao mesmo tempo, assim, o que seria essa plateia de sofredores, não é? De sofredores, de pessoas que se igualavam ali, e Lívia faz questão de igualar-se a essa plebe miserável, sofredora, e ela faz questão, quando ela faz questão de ir trajada, não como uma romana, mas como uma hebreia, uma pessoa lá do povo hebreu, simples. E a gente vê na Lívia que, sem conhecer o mestre, o seu coração já o havia identificado só pelas falas e depois pelo evento da cura da filha. Então, ela, em momento nenhum, ela duvida ou ela questiona, há uma identificação do espírito dela com essa figura do Cristo. E a gente vê que ela não precisou de muita coisa para que houvesse essa identificação. Era algo assim, de almas. Ela conhecia, ela, quando encarnou, embora não soubesse conscientemente, mas ela já trazia em si toda a filosofia cristã. Ela já era uma cristã, ela já era uma trabalhadora do Cristo pelas atitudes, pelo comportamento. Então, basta uma pequena fala para que ela automaticamente faça o reconhecimento desse Messias. Mas eu gostaria de ouvir vocês a respeito, se alguém tem mais alguma coisa a colocar. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse trecho? Não? Acho que esse trecho a gente até já comentou, né? É, uma parte dele, né? Então vou pedir a Lúcia para ler um pouquinho para a gente. Tá bom. Yeah. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes
pescadores rudes, mães numerosas, em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos, criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas, que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam, e quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na sua figura alguma jovem de Simaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devezas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. Vamos dar uma paradinha, Lúcia? Uhum. A Lívia reparou em todo tipo de pessoa que tinha ali, né? Que não eram normalmente as pessoas, eu acho, com quem ela convivia. Pessoas humildes, pescadores, todo mundo carregando a sua dor, o seu sofrimento, ou precisando de Lúcia, você ficou sem som, você travou o teu som. clicado em alguma coisa. Mas vocês ouviram o que eu li? Sim, não, tá. foi só agora, só Ah, agora. foi só agora? Tá. A Lívia, então, ela reparou que as pessoas que estavam ali presentes deviam ser eram diferentes das pessoas que normalmente ela convivia, né? Pessoas humildes, pescadores, pessoas carregando dores e precisando de uma palavra de consolo ou de saúde, né? Ou melhora da saúde de alguém. Então, as pessoas, embora notaram que ela não era dali, que ela era diferente, e embora não achasse não chegaram à conclusão que ela era uma romana rica, né, mas acharam que ela tinha um delicado perfil romano, e que deve ter vindo de outro lugar também, procurando o Messias, né? E Jesus chegou, ela se surpreendeu com a doçura dele, a beleza, a luz que resplandecia dele, né? E ficou maravilhada com ele.
Aí Jesus começou a pregar, né? Lá fez aquela oração dos bem-aventurados, e dizendo que ele veio para aqueles que são deserdados da sorte, os mais pobres, veio aqueles que estão bem ricos, e ele veio pregar exatamente para essas pessoas mais desvalidas. Aí, Pepita, você tem mais... Não, Não, porque a você gente. tira a É, letra não, não, ao gente, é máximo. porque nós estamos assim tão familiarizados com o sermão das bem-aventuranças, ou seja, familiarizados que eu digo no ouvido, No né? ouvido, No isso. ouvido, não é? Nós ouvimos isso desde a Igreja Católica, continuamos ouvindo no movimento espírita. Então, vira e volta, ouvimos pregadores, enfim, nós lemos. Então, isso para nós parece que soa familiar, mas a gente não faz uma ideia do que seria esse sermão das bem-aventuranças numa época em que o perdão não existia, as faltas, né? A justiça, a, a qualquer assim, digamos assim, a cometimento de qualquer deslize era duramente punido, era, enfim, pregar assim o perdão, a filosofia do perdão, da igualdade, desse reino que iguala a todos, que repara que ela diz que ali no meio daquele povo não eram só mulheres miseráveis, crianças abandonadas, havia mulheres adúlteras, mulheres que tinham de má, como eles dizem, de má fama, pessoas que eram condenadas, eh, publicanos, enfim, estavam todos ali misturados. Era um verdadeiro que, em outras circunstâncias, eles tinham na filosofia deles, por exemplo, se um publicano passasse, eles viravam o rosto, mudavam de calçada, às vezes eles viravam o rosto e cuspiam para demonstrar a sua rejeição, o seu asco das pessoas que tinham condutas que para eles não eram aprovadas, ou que fugiam das práticas e dos rituais deles. Então, aqui estava todo mundo misturado e ninguém estava incomodado. Jesus irmanava a todos e ele coloca esse sermão das bem-aventuranças, e isso que Emmanuel coloca aqui, eu tenho assim isso, desde que eu li Memória de um Suicida, isso está muito claro na minha cabeça, quando ele diz aqui assim, começar o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras para tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devessas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. O Cristo sabia o que estava fazendo. Nem os discípulos, nem aquelas criaturas tinham noção de que eles estavam marcando a história para sempre. O Cristo sabia. Assim como a gente vê, assim, a gente está estudando a Gênesis, e aí a gente avalia muitas vezes certas falas de Kardec, e a gente vê como deve ter sido. A gente acha que é simples, a gente lê aquelas falas que hoje são comuns para nós, e não somos capazes de avaliar quanto trabalho para que uma fala daquelas pudesse ter respaldo na sociedade daquela época, ou seja, no adiantado daquela sociedade do século XIX, mas que pudesse ser tamanha a verdade, a profundidade dela, que pudesse estar escrita para o resto dos séculos e milênios afora. Porque acreditem, tudo que Kardec escreveu, a gente pode dizer, olha, podemos ampliar aqui ou ali. O próprio Chico, no meu entender, é o próprio Kardec voltando, ele expandiu esse entendimento e esse conhecimento, e só nas gerações vindouras é que a gente vai poder estudar essas obras com maior profundidade.
E elas estão escritas, não estão escritas para o século XIX, para o século XX, elas estão escritas para a eternidade. Então, escrever algo, é por isso que Jesus falava com tamanha simplicidade. Aí, às vezes, a gente fica procurando pessoas que falam empolado, que tenham assim, uma fala bonita. Gente, fala bonita é fala simples. Ninguém falou com tamanha simplicidade como Jesus falou. E eu quero que me digam se tem algum pregador, algum expositor que possa ter uma fala mais apropriada que Cristo teve. E era de extrema simplicidade. Ele não usou uma palavra difícil. Ele usava palavras que aquele povo pudesse entender, mas que pudessem ficar gravadas pela a eternidade afora. Então, e aí, por que que eu falei desde que eu li Memória de um Suicida? Porque uma parte dessa obra que me encantou foi quando a gente vai chegando ao término e que vemos a Universidade da Colônia Maria de Nazaré, e quando eles vão fazer os estudos do Evangelho, que eles veem como se fosse numa terceira, quarta dimensão, ou seja, como se eles entrassem, eles veem os acontecimentos, é como se eles entrassem. Hoje a gente tem cinema em 3D, eu nunca assisti, mas fico imaginando, que você tem a sensação, porque ele descreve isso, eles tinham a sensação de penetrar o cenário, de estarem ali presentes. E ouviam novamente o mestre. Aí eu digo, olha, se eles ouvem o mestre, e se eles podem ouvir novamente essas falas e essas exposições, nós também podemos. E certamente o fazemos ou em desprendimentos, ou o faremos no futuro. Então, esse Cristo, que aí às vezes as pessoas ficam estudando, não, porque aqui foi uma deturpação, ali foi. Gente, nada, tudo será colocado na sua pureza, no momento próprio. E aí saber que, olha, isso está escrito, né, nessas camadas etéricas do nosso planeta, da nossa história. Vamos acessar a isso no momento oportuno. Então, vamos poder ver o Cristo com toda a sua beleza, com seu esplendor. E esse magnetismo fica, gente, fica. Porque quando a gente vai estudar aquela série da trilogia da Ivone do Amaral Pereira, que o Charles disse que ele teve que sozinho retirar as camadas, né, ali, as gravações psicométricas estavam ali de 6 séculos para poder reescrever a história. Aí eu pensava antigamente, não, ele conhece a história, alguém contou para ele a história. Ele não, ele foi lá desenterrar os acontecimentos, trazer as gravações que estavam naquelas camadas etéricas ali. Então, está tudo escrito. Agora, isso tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? É que todos os nossos malfeitos também estão todos gravados. Gente, é triste, mas tudo que a gente fez, todos os nossos pensamentos, tudo está também gravado. Então, a gente pode suplantar, como disse a Sandra na página inicial, a Emmanuel falou, podemos repaginar, dando brilho, polindo as ideias, colocando ações nobilitantes sobre ações malfazejas. A gente pode fazer isso tudo, mas tenho a certeza que está tudo registrado. Eu acho isso assim de uma coisa impressionante, não é impressionante? Você saber que, gente, o Cristo. E aí, essas falas que ele falou lá há 2000 anos, ele falou para a gente, está falando para a gente hoje. Então, às vezes a gente diz assim, porque eu não conheci o Chico, porque eu não conheci Eurípides. Gente, eles estão aí presentes. Eles deixaram obras, eles deixaram falas registradas. E cada vez que nós lemos uma fala, teve uma vez, aconteceu comigo, uma vez eu estava sentada na minha cama, e eu peguei a Bíblia para ler. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento, porque a emoção era tamanha que eu chorava assim, as lágrimas, sabe aquele choro que as lágrimas descem assim, mas desciam. Era uma coisa assim, lendo
uma página de uma passagem de Jesus, que eu não sabia. Isso me aconteceu uma vez, mas com uma tamanha profundidade que eu digo, gente, o que que é isso? Então, está tudo aí, é uma questão da gente se reconectar. Mas eu queria ouvir vocês. É, tenho uma dúvida, e também quando fala ali nesse parágrafo, mencionou, começar o mestre, um sermão de beleza inconfundível. Eu também me lembrei de Memórias de um Suicida, daqueles dois espíritos, né? Um é Aníbal de Silas, e o outro, esqueci o nome, que o nome era um pouco mais dificilzinho, eu não estou lembrando o nome. Mas quando Aquele eu li isso que era uma aqui, das crianças, né? é, quando eu li isso aqui, me fez lembrar também, figurando-se os pensamentos ressoavam nas devesas de toda a Galiléia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. É, é aquilo que a gente viu também em Mensageiros, em que as pessoas escutavam os ensinamentos do Cristo, embora ele falasse ali, né, com a voz, mas cada um, de acordo com o seu nível evolutivo e com a sua percepção, ouvia de uma forma muito diferente do que o outro, né? Então, a Lívia, com certeza, da fala do Cristo, embora estivesse dizendo ali para todos, para aquela multidão, tinha acesso a uma fala diferente dos demais, de outros. Cada um escutava diferente, né? Como esses dois espíritos explicavam lá em Memórias de um Suicida, né? Então, assim, a linguagem do Cristo e aquela mensagem é crescente, né? Ela não foi a mesma para todo mundo que teve a oportunidade de ouvir. Isso que eu lembrei nesse parágrafo. É porque, Verônica, na realidade, não é a fala propriamente que acessava. O que ele explica em Memória de um Suicida é que aqueles que estivessem numa frequência próxima do Asclépios, né, quer dizer, desse mensageiro que estava explicando lá a passagem, eles penetravam o pensamento. Então, com certeza, a Lívia, por ter uma mente mais pura, digamos assim, mais sublimada, ela conseguia penetrar nesse pensamento do Cristo com uma profundidade que os demais não conseguiam, com certeza. Como o próprio Simeão, ele tinha uma penetração que outras pessoas, a própria Ana, que era a serva que estava ali com eles, que era uma pessoa nobre, boa, ela se emocionava e tudo, mas certamente não tinha. É isso que você lembrou, é bem apropriado, ou seja, cada um penetra com a sua capacidade, quer dizer, é uma coisa de almas, né? Então, aquele que mais tem, mais se lhe acrescentará, porque ele tem uma captação, né? A alma tem uma penetração, uma capacidade de absorção que o outro não tem. Então, as bênçãos estão ali, o sermão foi igual para todos, mas uns penetraram mais o pensamento do Cristo, acessaram mais profundamente do que outros. Isso é uma É, excelente observação, Verônica. igual aquela passagem lá dos mensageiros, né? Da música lá Esqueci o nome. Isso. Hoje estou com branco. Ali acho que era o Asclepios que faz acho que é ali o Asclepios, não Não, me lembro. Não, não Asclepios é não, não é é, não, é, é o, com é o S. Obreiros. É a É um música nome com S. da. Eu sei. É a música de Ismália, né? Isso, da Esmalha. Exatamente. Mas outra coisa agora que eu fiquei na dúvida é o seguinte: Emmanuel vem narrando, né? Essas falas, pelo menos algumas partes da fala, como se fosse as bem-aventuranças. Mas assim, eu acho, mas é achismo meu, não tirei de nenhum lugar, pode ser que eu esteja enganada, que não me pareceu como sendo o sermão do monte, aquele sermão em É, que ele fez as bem-aventuranças. Porque o eu acho que sermão.
Porque está aqui Mateus, não sei se no teu tem aqui o númerozinho e está lá, aí embaixo ele bota assim, nota do editor, Mateus, capítulo 5, é quando ele vai fazer o sermão da montanha, o sermão do É, monte. É, eu tenho a mas nota. Mas não É, me pareceu muito semelhante ao Sermão do Monte, não é nem assim pela letra, né? porque não Pela está todo letra aqui, parece. né? Oi? Não está todo. Ele não está todo aqui, né? Mas você vê que tem aqueles pontinhos, né? Que eu acho que Florinha, dá uma Florinha, noção de eu profundidade. acho, eu Eu acho que é o fiquei. seguinte, a fala do Cristo, o que ele quer dizer é que qualquer prédica dele teria essa essência. E eu acho que qualquer prédica dele seria sublime em conteúdo. Sim, Então, digamos assim, o que ele quer dizer é que esses conceitos eram a essência das prédicas do Cristo. Então, eu tive esse mesmo sentimento que você, não, Verônica, que na realidade ele não transcreveu exatamente a prédica, mas a essência do que ele pregou, né? Quais eram os conceitos básicos daquelas pregações, né? E eu Eu fiquei também me pensei assim também. perguntando se o é Cristo engraçado, eu não pensei, não. não. Eu achei que ele estava ali apenas, é, embora não tenha colocado todo o sermão, mas ele deixa para a gente ali aquela fala. E aqui é porque quando o Emmanuel fala aqui do sermão, ou seja, da palavra, né, de Jesus, porque quando ele fala que as inquietações e angústias humanas, o que está ali no Sermão do Monte, eu confesso a você, quando eu li o Sermão do Monte com vontade de ler mesmo, né, de ter a primeira vez, eu fiquei assim, eu falei, gente, bem-aventurados os aflitos, mas você vai ver que são as inquietações, as angústias do homem de todos os tempos, né? Daquele tempo, de hoje. Ali está resumido tudo que nós trazemos de dúvidas, de vontade né, de esclarecer, de se libertar, né? Eu acho que é um resumo assim de todas as nossas inquietações mesmo, o Sermão do Monte, sabe? E aí depois ele vai falando, né? Porque ali em Mateus, depois ele vai falar, né, sobre todas aquelas coisas da gente ficar inquieto com as coisas do mundo, que não sei o quê, que não sei o que lá, com o dia de amanhã, aquelas coisas. E é isso, né? Eu acho que Lívia pegou aquele momento sublime mesmo. Eu penso assim, entendeu? Mas, Glorinha, na realidade, se o sermão é do monte, presume-se, não que isso tenha alguma importância, mas presume-se que às vezes ele pregava no monte, etc. e tal, e a gente sabe que Lívia foi para a orla do lago, né? Ela estava à beira do lago, e não propriamente no monte. Ela Não, deixou mas esse claro. monte não era um monte assim lá no alto, não. Eu acho que esse monte Era algo um assim bem platô, Sim, mas sim, era mais por causa elevado. da elevado, região alguma mesmo. elevação em que ele se destacasse, né? Não é que fosse. E aqui diz que onde ele sempre costumava fazer as suas pregações, tanto que as pessoas já estavam lá esperando ele chegar na barca, né? Já Mas quando estavam você lá lê o Boa ansiosas. Nova, você vê que é um pouquinho diferente quando tem lá o Sermão do Monte lá. Aí, assim, o que eu fiquei pensando é se Jesus não faria, e por que não, né? Esse discurso, né, entre aspas, repetidas vezes, em várias ocasiões, em várias Sim, situações, com certeza, porque seria com certeza. necessário. E uma delas, né, foi transcrita por Mateus, né? Porque passou por uma situação ali envolvendo ele. Mas, então, assim, o que eu imaginei é que isso fosse uma certa constante na fala dele. Não importa, o que importa é que tem aqui, né, uma essência daquele sermão, né, que está no Evangelho. Sandrinha, estou vendo que ela está querendo falar. Fala, Sandra.
Eu realmente, para mim, era o Sermão do Monte mesmo. Eu não consegui. Vocês me colocaram outro Também. ângulo disso e eu fiquei assim muito impactado, que eu não lembrava, realmente não lembrava. E quando fala da multiplicação dos pães, aqui embaixo, logo após, que a gente vai ler, Lívia participar disso, né? Essa profundidade desse espírito que teve a oportunidade de estar nesse momento, porque Emmanuel aqui afirma que ela estava lá. Então, para mim, ela participou do Sermão do Monte, sim, Para né? mim também. Agora, se foi, achei muito interessante vocês colocarem que pode ter sido repetido isto, porque quantos aflitos, quantos sem teto, quantos sem oportunidade o procuravam, né? Ele já estava em plena atividade messiânica entre nós. Então, eu acredito, sim, que possa ter repetido várias vezes. Agora, a presença dela com Simeão, né, o velho Simeão, e essa interlocução dela com Jesus, e aqui, para mim, ficou como que realmente ela tivesse participado dessa multiplicação dos pães e peixes, e Simeão também, né? O velhinho Simeão. Mas, Sandrinha, em vários pontos aparece que essa multiplicação dos pães era frequente com Jesus. Tanto que ele perguntava: o que tendes? Ou seja, me traz alguma. Então, o pessoal já apresentava para ele o que, que alguém tinha levado de merenda para que Sim, sim, ele sim, operasse E a multiplicar. multiplicação. sim. Então, quer dizer, a gente tem a descrição de um fato, mas isso era recorrente nesses encontros em que iam essa multidão de famintos, essa multidão Sim, de pessoas que eles iam de sim. longe A e Gênese traziam. mostra isso, inclusive, e essa visão espiritual dessa multiplicação, né? Aham. E também os evangelistas, nos sinóticos, mesmo João, não teriam condições de colocar todas as atividades realizadas nesse período de 3 anos, né? E Eles ainda, colocaram o que tocou mais, o que era mais, vamos dizer assim, fundamental, né? E até como médios históricos que eram, eles com certeza eles retiraram, foram levados a retirar o que era a essência dessa mensagem do Cristo, né? até porque, Sandrinha, a gente tem que levar em consideração a dificuldade que eles tinham para conseguir material para reprodução, porque era algo assim bem artesanal, a pele de carneiro. Imagina você escrever 3 anos de feitos naquelas peles de carneiro, eles não teriam nem condição de registrar isso. Sem dúvida, não daria. Mas a gente vai conseguir penetrar essas Mas como gravações. você bem disse, né, está lá Tá, gravado. Dona teremos Ivone mostra acesso. isso, Humberto de Campos mostra isso, né? Tanto é que a gente vê ângulos colocados por Humberto de Campos, como vocês citaram, Boa Nova, em outras obras de Humberto, né? A própria Dona Ivone já traz um outro ângulo dessas verdades, quando fala lá de Zaqueu, né? Zaqueu mostrando lá toda a vivência, é claro, aquilo é nítido. Vocês falaram em Memórias de Suicídio, eu lembrei daquele momento que Zaqueu está conversando com todos ali, e eles veem as cenas, eles vivenciam as cenas, não é? Então, é uma repetição mesmo para que a gente aprenda e procure se inserir nessa realidade, né? De ver, né? É hora, né? E aquela clássica da multiplicação dos pães, eu acho que eles estão no deserto. Então, eu acho que isso deve ser constante, como se fosse uma água fluidificada mesmo É. ali, né? Ele só perguntava o que tendes. Ou seja, temos aqui 2 peixes e 5 pães, tá bom. Então, a partir dali, começava a fazer a multiplicação. Ele abençoava e o pessoal ia partindo e não parava de partir, né? E sobrava. Era uma coisa bem, Isso né? aí é uma coisa muito interessante para a gente estudar junto, porque com o passar do tempo a gente viu um Saibaba, o que fazia um Saibaba, né? Pois é. Então, você olhando lá atrás, isso é impossível, isso é loucura, isso aí é símbolo.
Eu não acredito que seja só símbolo, não, né? A materialização pode ter ocorrido naturalmente. A ectoplasmia, não é? Que a gente veio, o André Luiz veio abrir para a gente depois, né? E outros autores. E Então, você isso falou bem, Sai Baba fazia isso desde criança. constantemente, não é? Constantemente. E suprir aquela turba, vamos dizer assim, né? Que lá estava. E selecionava especificamente aquele que viria, precisava e que naquele momento era para ser trabalhado, auxiliado, né? Bom, vamos prosseguir então. Glorinha quer ler um pedacinho? Quero, Pepita. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi repartida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor, naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou-o automaticamente, e em poucos minutos achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com o seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião de Samaria, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus carinhosamente, que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai, que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. E espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Jesus, porém, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura: Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Vamos dar uma Para, paradinha, né? Glória? Então, aqui, como a Verônica falou, né? Essa água fluidificada nesse pão da vida, que depois que você, né, aqui simbolicamente, né, o pão distribuído, provoca, é uma coisa imediata, né, assim, uma sensação, né, imediata, é como se realmente você tivesse sorvendo algo que está ali imantado de coisas
né, poderosas, né, de energias poderosas, né? E eu acho que não podia ser assim, porque não poderia ser diferente, porque Emmanuel fala que a plateia, a assembleia, era heterogênea, né? Então ali todos estavam recebendo dentro do mesmo, vamos dizer, do mesmo amor, né, que foi colocado naqueles pães, naqueles peixes, né, e acho que era só, vamos dizer assim, um complemento, né, porque a própria figura, presença, palavra do Cristo já devia provocar né, uma sensação, porque aqui ele descreve, né, luz serena e cariciosa, parecia vir do Hebrom. Acho que Hebrom é uma cidade, né? Clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. Quer dizer, o ambiente estava ali totalmente, não é, magnetizado, totalmente repleto né, de coisas maravilhosas, né? E, bom, acho que aqui a Lívia, né, quando come daquele pão, né, como todos os outros, ela né, sente, né, se sente totalmente tomada, né, comovida, né, e ela observa, não é, que as outras numerosas mulheres, entre as quais, né, eram de vida dissoluta e criminosa. Então eu acho que essa observação para ela, né, foi assim muito importante, né? Muito porque a gente já via essa preocupação dela, né, com as outras criaturas que estavam em sofrimento até maior que o dela, né, reconhecendo que a dor dela talvez não era a maior dor de todos, né? Havia ali dores terríveis, não é? E E aqui o Simeão também, quando ele pergunta, né, e isso serve para nós, óbvio, quando ele fala como é que eu faço, né, para entrar no reino, no reino de Deus, né, no reino celestial. Aí ele fala que você quer amar a Deus e amar o próximo, né? Amar o nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. Eu acho que só quando a gente atingir essa condição é que a gente vai sentir esse reino dentro de nós, né? Porque eu acho que esse reino ele é possível em qualquer, não precisa ser em outro plano de existência, desencarnando ou indo para planos mais elevados. É óbvio que isso aí é, é a nossa é o que está reservado para nós, né? Mas desfrutar dessa sensação de um reino que não é deste mundo, que não é da nossa vida diária, do nosso sentir diário, a hora que a gente aqui na Terra conseguir amar a Deus, né, olhar, né, esse Criador amando as suas criaturas, acho que a gente já vai estar se aproximando desse reino, né? Mas é isso. Eu acho que vocês podem falar aí. Eu queria fazer só uma observação. É porque todos nós, esse trecho aqui da Lívia, ele realmente encanta, deixa eu ver onde que ele está. Lívia recebeu igualmente a sua parte, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Eu sei que a Glorinha já ressalvou isso, mas o que eu quero ressalvar aqui é outra coisa. A Glorinha falando, me veio à lembrança aquela passagem
do André Luiz, não é? Onde ele vai descrever o ato da comunhão dentro de uma missa na Igreja Católica. E aí ele vai ver a distribuição da hóstia, que apesar, digamos, do padre estar envolto em sombras, a hóstia era consagrada, era uma partícula luminosa. E aí ele vai perceber que aquela hóstia, ao ser ingerida, na maioria das pessoas, ela apagava a luminosidade e ela era ingerida como uma partícula de pão comum. E que apenas 2 ou 3 pessoas, não me lembro, pouquíssimas, ao ingeri-la, a hóstia se mantinha luminosa e ela descia, penetrava o organismo das pessoas, mantendo a sua luminosidade. E aí eu quero só trazer isso para dizer que, olha, tudo que a Lívia sente é algo assim impressionante, dela automaticamente ela ingeriu o pão abençoado e magnetizado com essa energia do Cristo, e como ela estava com a alma limpa, você vê, ela podia estar magoada com o marido, não estava, ela entendia que ele, de uma certa maneira, a maltratava, não fisicamente, mas do ponto de vista moral, com seu temperamento, mas ela ficava preocupada por ele, não guardava ressentimento, não estava revoltada com a divindade porque o filho tinha sido raptado, não estava assim, ela era uma pessoa que, apesar de não ter todo esse entendimento cristão, eu digo, ele estava dentro dela já, ela trazia a alma em conexão com a divindade, com os planos superiores. Então, ela estava com a alma limpa para receber essa partícula divina. Então, essa partícula divina encontra ressonância nela, e aí diz assim: ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado. Isso é porque ela foi assim. Mas tenho certeza que grande maioria comeu daquele pão e para a grande maioria o pão foi apenas um pão. Como André Luiz vai falar dessa hóstia que inúmeros fiéis vão comungar, mas a hóstia apenas mantém a integralidade da iluminação, das propriedades magnetizadas que foram, digamos assim, impregnadas, apenas naqueles fiéis que estavam com o coração limpo para recebê-la. Isso é da lei. E a gente vê isso quando a gente vê como Lívia, como Simeão, como eles se sentem impregnados dessa fala do Cristo e passam a transmitir nas suas atitudes, nas suas falas, essa tranquilidade, essa serenidade. E aqueles que ouvem o Cristo, ficam impressionados com a sua beleza, ficam impressionados com os seus milagres, mas voltam para a sua vida e continuam sendo os mesmos. E a gente tem isso pegando o próprio Sulpício. O Sulpício costumava parar para ouvir os sermões do Cristo, as prédicas do Cristo. E ficou impressionado, tão impressionado que chegou a fazer a narrativa da sua experiência lá na casa de Pilatos. No entanto, isso não o impediu de fazer as suas arquitetar os seus planos maquiavélicos, de fazer o mal, enfim, de sentir prazer no sofrimento do outro. Ou seja, é a semente, aí é a parábola do semeador, a semente que vai cair no terreno fértil, a que vai cair entre espinhos, a que vai germinar, mas logo em seguida vai secar. Então, porque senão a gente fica achando assim, não, Cristo alterou todos. Não, a prova é que nós estamos aqui. Estamos aqui ainda na condição que estamos e certamente estávamos lá. Então, a gente não se iluda. O que a gente precisa fazer, voltamos para a página inicial,
é arar a terra do nosso coração, para que daqui por diante essa semente possa encontrar terreno fértil para desabrochar. E para que as bênçãos divinas, ao penetrarem, ao caírem sobre nós, que caem diariamente, elas sejam percebidas e retidas, porque senão é igual aquele chão impermeável que está seco, chove, 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 acabou de chover, ele já volta a estar seco de novo. Então, era isso que eu queria 7 minutos. falar sobre isso aqui. 7 minutos. Tá. Alguém gostaria de tecer algum outro comentário? 6 agora. Não? Então, vou pedir a Glorinha para cantar. Glorinha, a gente parou aonde exatamente? A gente parou aqui no Simeão vai em paz. Não. Agora sim, Parou parou aqui, vai começar aqui. Mas a gente, semana que vem, volta sempre um pouquinho, né? Sim. Vão 7. O mestre se aproxima em silêncio do semente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente em sua onipresença. Eu vivo livremente no doce livre tom, a voz do mestre vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim.
Então, nesse momento, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade abençoada que nos reúne em seu nome para o estudo e reflexão desses textos que nos trazem tanto ensinamento. Agradecemos, Jesus, aos teus mensageiros que materializaram para nós esses textos e os tornaram acessíveis ao nosso entendimento. Agradecemos, Senhor, pelo amor com que nos cuidas, com que preparastes esta nossa morada, pelo sacrifício extremo com que te fizestes homem entre nós, para nos legar os teus ensinamentos de amor e luz, de sacrifício, de renúncia, de perdão. Somos espíritos, Senhor, rebeldes, por isso ainda aqui estamos, tendo dificuldades em assimilar os princípios do teu Evangelho. Mas abençoa-nos, Mestre, mesmo assim, para que ao toque do teu olhar amoroso, possamos impulsionar o nosso movimento de reforma, de reparação, para endireitar os nossos caminhos tortuosos. Ajuda-nos, Senhor, para que não murmuremos diante das dificuldades, para que não nos impacientemos diante dos obstáculos, para que não nos exasperemos diante das falas dos nossos irmãos de jornada, daqueles que colocastes ao nosso redor, que a incompreensão deles apenas estimule mais a nossa paciência, o esforço para nos tornarmos pessoas mais humildes, que possamos ser mais receptivos à tua mensagem, Senhor. Que os nossos corações não sejam solos áridos demais, que não retenham as dádivas dos teus ensinamentos. Junto a nós, temos a certeza de que inúmeros irmãos se encontram com as mesmas dificuldades nossas em busca do teu aconchego, em busca do teu olhar complacente, em busca da tua mão estendida. Segura-nos, Mestre, a mão. Ajuda-nos a caminhar para que os nossos passos sejam mais firmes e resolutos no propósito de educar nossos sentimentos, nossa vontade, nosso querer. Abençoa-nos os lares, Senhor. Abençoa todos aqueles que colocastes sob a nossa tutela, direto ou indiretamente. A todos aqueles que partilham de nossos caminhos. Mas pedimos igualmente por toda a humanidade, por esses irmãos que se encontram ao nosso lado. E pedimos que multipliqueis as luzes daqueles que aceitaram a tarefa difícil de nos tutelar, de amparar os nossos estudos singelos. Que o teu amor os recompense. Que assim seja.